Já até começar a fazer uma pergunta que é o seguinte, que é a questão das redundâncias, né? O sistema elétrico brasileiro, né, o sistema interligado nacional, ele não deveria ser um pouco mais robusto para evitar esse tipo de incidente? E ele é. Eu diria o seguinte, eu, como o ministro falou aí, nós temos sistema, temos o N-1, está ouvindo? Estamos ouvindo, Estão me ouvindo? estamos ouvindo. Tem o N-1, em alguns casos especiais, algumas contingências, o N-2, e temos até o N-3. Por exemplo, a transmissão de Itaipu, em alguns casos de contingência, né, em que o sistema fica muito crítico, é também analisado, ou seja, três contingências desse sistema. Então, todo o sistema é planejado para N-1. O que leva a crer é o seguinte, que houve, então, mais de um problema. Mais de um problema, vamos dizer assim, sequencial, independente, ou um decorrente do outro. Né? Então, deve ter tido, no mínimo, dois problemas. Né? Mas a questão é que existem, na verdade, salvaguardas, isso a gente sabe, né? Agora, a questão é, será que, ainda mais num sistema de transmissão, na subestação lá de Xingu, que é uma subestação que sai de uma das principais hidrelétricas brasileiras, em capacidade instalada, que é Belo Monte, o sistema ele não deveria ter mais redundâncias, porque até em 2021 a gente tinha tido um outro problema, né? Uma outra ocorrência, intercorrência na região de Belo Monte também, o que acabou levando à paralisia do fornecimento de energia para alguns estados, né? O senhor não acha que não tem nenhum problema, nenhuma obra, nenhuma evolução, nenhuma mudança na manutenção que possa ser feita ou que possa ser tomada a partir de agora para melhorar o sistema? O sistema elétrico brasileiro tem uma evolução constante do sistema, né? Então, portanto, você, a partir que identifica um determinado problema, são feitas análises, né? E a partir dessas análises você toma as devidas providências. Por exemplo, o ONS já tem, como o próprio ministro falou, já tem todo o seu ritual pronto, né? Para estabelecer as análises do sistema, e normalmente, dentro de um padrão normal, em 30 dias tem um relatório completo. Então, são muitas empresas, então todas as empresas são chamadas, são ouvidas, e você tem com isso o resultado, as reuniões, né, convocadas pelo Ministério e pelo ANEEL, de maneira que você tenha todas essas análises. Então, são feitas análises de eventos, os eventos são todos eles gravados, né? E todos esses eventos são analisados ponto a ponto, local por local. Professor, eu gostaria de saber do senhor se, com a sua experiência, com o seu conhecimento, é possível dizer que a privatização tenha alguma possibilidade de influir no sistema, no que ocorreu agora? A princípio, não. O que a gente tem que entender um pouco do sistema é o seguinte: as empresas são proprietárias daquelas instalações, então elas seguem os rituais que o ONS manda elas executarem. Então, ou seja, liga a linha tal, desliga a linha tal, coloca mais geração, tira mais geração, então elas obedecem. Tudo isso está, vamos dizer assim, catalogado no que nós chamamos de procedimento de rede. Então, tudo isso é descrito. Então, as empresas simplesmente disponibilizam suas instalações para o setor elétrico. E, de passagem, o próprio ONS, pouca gente sabe disso, é uma empresa privada. O ONS é uma empresa privada. Logicamente, o governo designa dois diretores, o restante fica no mercado,
mas o ONS é uma empresa privada também. Agora, o senhor acredita que, pensando especificamente no incidente, né, que pode ter acontecido, como a gente comentou, na região da subestação do Xingu, lá em Anapu, o mais provável é que tipo de incidente tenha ocorrido? O ministro falou que não descarta, inclusive, sabotagem, né, ou falha humana. Que outras formas, que outros incidentes podem ter disparado essa sequência de eventos que acabou levando à interrupção, ao corte do fornecimento Norte-Sul? Olhando pelo lado, aspecto técnico, você pode ter tido um evento, ocorreu um evento grave e logo em seguida ocorreu um evento também bastante forte, né? Esse segundo evento, ele pode ser um evento independente ou uma consequência desse primeiro evento, né? Então, isso tudo vai ter que ser analisado. É uma questão seguinte que temos que deixar bem claro o que está acontecendo. Isso daí, o ambiente, não só no Brasil, mas no mundo, para renováveis, tudo, mas a gente tem que esclarecer alguns pontos, aspectos técnicos, né? Eu vou tentar aqui colocar para o cidadão que não é especialista no assunto, como é que se comporta um sistema com essa quantidade de renováveis que nós temos. É um sistema, as usinas renováveis, as eólicas, solares, eu diria que são extremamente nervosas, são usinas nervosas. Então, qualquer contingência que aconteça no sistema, elas tendem a serem as primeiras a sair do sistema. Então, a partir que elas saem do sistema, isso tende a agravar o problema do controle carga-geração. Então, vamos dizer assim, é um lapso dizer que eu posso colocar no sistema só renováveis solares. Não, o próprio sistema renováveis, as eólicas solares, elas precisam das hidráulicas, elas precisam das térmicas, porque são sistemas de uma inércia muito grande, forte. Elas que seguram o sistema quando acontece um colapso. Ok? Não sei se eu fui claro. Uhum, foi claro. Bem claro. Professor, o senhor acha que é possível que tenha havido um atentado? Porque no caso, eu estou sendo mais específico por causa da questão do cidadão comum, leigo, etc. O que houve antes foi um atentado, se derrubou algumas torres. É possível que tenha havido isso? Isso daí, se falar qualquer coisa sobre o assunto agora, é conjectura, né? Eu estaria sendo, é, vamos dizer, em português bem claro, é, falando talvez uma inverdade. O sistema elétrico brasileiro e o mundial, ele é feito para não falhar, mas acontece falha. Semana passada mesmo, lá no Pará, a subestação no Pará, 2 transformadores pegaram fogo, né? Então, 2 transformadores importantes do sistema, houve um curto-circuito, pegaram os 2 transformadores, pegaram fogo, 230 para 138 kV. Então, isso daí tudo tem que ser analisado. Como o próprio ministro falou, nada pode ser descartado, mas você, a poucas horas do evento, dizer que pode ser ou que não pode ser, eu acho que não é salutar. Seria leviano, né? É leviano. Agora, o senhor, e a privatização? Qual é a sua opinião sobre a privatização, especialmente ter ocorrido nas vésperas da eleição, como acentuou o ministro? Agora, em termos de privatização, como eu mesmo te falei, o próprio ONS é uma empresa privada, né?
Então, ela tem todo um ritual, né, os procedimentos de rede que você tem que cumprir. Então, o ONS, tudo é escrito, todas as normas de operação, né, planejamento da área de estudo, está tudo normalizado. Então, você tem que seguir todos aqueles conceitos. A mesma coisa são as empresas, as transmissores e as geradores. Elas têm todo um ritual a ser seguido. E a ANEEL tem uma área, uma tendência de fiscalização. Então, o ANEEL fiscaliza se tudo está sendo devidamente feito conforme os procedimentos de rede e toma-se, então, a providência. Se por acaso não tiver, toma-se as providências para o assunto, né? É que eu acho que o que o Thales também está colocando, professor, que é o seguinte, é que muitas vezes, né, e a gente tem visto isso nas agências reguladoras de uma maneira geral, é que não raro, independentemente da qualidade técnica dos envolvidos, independentemente da honestidade de uma maioria, você também tem visto uma influência muito grande do setor privado junto às agências reguladoras, né? E aí isso acaba se influenciando, inclusive, na fiscalização. Isso daí é um perigo para qualquer agência reguladora. Você tem que ver também, nós viemos num processo grande aí de pandemia, em que que houve? Não houve concurso público, não houve treinamento. Para você colocar um técnico, por exemplo, numa agência, e para que ele efetivamente tenha um bom desempenho, no mínimo são 5 anos de treinamento. Então, com esse gap em que não houve concurso, não houve treinamento, são pouquíssimas as pessoas que podem fazer atuar. E ainda mais com o contingenciamento de verbas para as agências, né? O que acontece? Fica com dificuldade de viagens e outras coisas mais, né? Então, isso tudo repercute. Mas eu diria que os problemas estão aí para serem sanados. Hoje em dia, nós temos outros tipos de análise que podemos fazer. O sistema é totalmente supervisionado. Se você tiver a oportunidade de ir numa sala de controle do ONS, que tem em Brasília, no Rio, Florianópolis e Recife, você vai ver que cada subestação, cada equipamento do sistema de transmissão e geração, ele é totalmente supervisionado.